Então, não vamos mais recuperar o que existia no passado, né? Vamos ter que criar novas formas de organização, novas formas de trabalho coletivo, né? Mas isso é fundamental, porque individualmente a gente é muito frágil, todo mundo é muito frágil, né? E todo o sistema hoje, com esses esquemas de não contrata mais ninguém, é PJ, né? Torna as pessoas muito vulneráveis. Então é preciso pensar em projetos coletivos, inclusive profissionais. Eu acho que, ao mesmo tempo, as tecnologias hoje dão tanto espaço para se pensar alternativo. Na nossa época, a gente pensava, tentava fazer uma cooperativa de jornalistas lá em Porto Alegre, se fez, foi uma luta enorme, uma dificuldade enorme pelos custos de produção, pelas possibilidades. Né? Hoje, essas coisas estão mais facilitadas, embora, né, monetizar as coisas não seja fácil, mas estão mais facilitadas, né? E eu acho, hoje, né, a minha preocupação como pesquisador está numa questão, o jornalismo está virando música clássica, a gente não pode aceitar isso, né? A gente não pode pensar que o jornalismo está desempenhando seu papel na democracia se ele não atinge mais de 10% da população, e cada vez mais é isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, e eu acho que a gente deve pensar até aqui dentro do curso, não sei, vamos usar a Rádio Ponto, vamos usar o Zero, vamos usar os nossos órgãos laboratoriais para fazer experiências de jornalismo popular de qualidade. Isso é fundamental para a democracia e para o futuro do jornalismo, né? Chegar num público que não chega. A desinformação no Brasil é estrutural e a desinformação que veio agora nesse processo político é uma consequência disso. E a única maneira de reverter a desinformação estrutural é levar informação e conhecimento para a maioria da população. É isso que o jornalista tem que pensar em fazer. E nesse contexto do Magrinho, excelente, é onde entra isso que eu falo de democracia e soberania. Quando a gente luta por mais democracia, a gente está dizendo, vamos botar um pouquinho mais de justiça, vamos botar um pouquinho mais de preto, vamos botar um pouquinho mais de mulher, mais LGBT. E quando a gente fala de soberania, a gente fala de justiça, não de mais justiça. A gente fala de comunicação soberana e não de democracia falsa, né? Porque hoje não existe lugar mais democrático dentro dessas pautas causais, de causas, do que a Globo. Pega e liga a novela da Globo, lá tem preto, tem indígena, tem LGBT, tem tudo que vocês quiserem, tem na novela, em todas as novelas. Então, está democrático? Não. Vai ver qual é o papel daquele preto, qual é o papel daquele indígena, qual é o papel daquele LGBT, o que ideologicamente está sendo dito com aquele personagem. Então, assim, a proposta é isso, é fazer jornalismo bem feito, isso que o Magrinho falou. Eu tenho um livrinho que eu escrevi em 2004, que é o jornalismo libertador, jornalismo comunitário libertador, onde eu digo isso, não é onde que a gente está trabalhando. Eu não posso fazer matéria, porque eu estou trabalhando na Globo nesse momento, e lá eu não posso fazer isso. Não é o onde, é o como, né? Aquilo que eu falei antes, é o como que tu vai produzir jornalismo. Produz jornalismo bem feito, qualquer matéria sai, eu desafio qualquer um de vocês com relação a isso. Se a matéria estiver bem feita, se for uma pauta de interesse público, beleza. Agora, quais são as pautas que a gente vê por aí? O que vocês estão trabalhando de pautas nos trabalhos finais? O que vocês veem de pauta no jornal, da televisão? Que pautas? Nós tivemos uma eleição municipal agora, não teve nenhum jornalista que eu visse que não fosse pessoal da nossa turma, como eu digo, da turma do comunitário popular, que fez uma pauta séria sobre a cidade, discutindo os problemas da cidade. Não teve uma matéria. Será que a NSC não passaria se você produzisse uma boa matéria sobre isso? Passaria. Porque é isso, o espaço é a contradição, é a luta de classe. A luta de classe, ela acontece na família, na igreja, na televisão, no rádio, no nosso local de trabalho. A luta de classe, ela está o tempo todo acontecendo. E a gente tem uma opção, ou faz a luta, ou se rende, ou se coopta. Entendeu? Então, a herança da ditadura é essa. Nós temos uma polícia formada desde a ditadura militar, né, que a gente diz, nossos companheiros dos anos 60 foram torturados. Vai ali na primeira DP.
jornalismo policial, que antigamente ia lá, primeiro DP para ver quantos guris estão sendo torturados hoje, agora, nessa hora aqui, 10h30 da manhã. E cadê o jornalista que não faz essa pauta? E cadê o jornalista que não faz a pauta dos absurdos, dos roubos dessa prefeitura municipal? Entendesse? Então, a pauta é a moda, a pauta é o movimento, é a causa, né, que hoje a gente tem aí, infelizmente, uma política de causas, né, que se não consegue mais pensar a totalidade da realidade, não consegue pensar a luta de classe, porque quando eu luto, faço a minha causa da mulher, da causa do LGBT, e não ligo com a luta geral dos trabalhadores, ela é redutora, ela é inútil. Então nós temos uma classe dominante que segue autoritária e incapaz de aceitar o pensamento crítico, e nós temos um aparelho de repressão que segue igualzinho da ditadura, formado exatamente como antes. Se tu for ver lá os cursos que os policiais fazem, são os mesmos cursos que faziam nos anos 60. As escolas, chamada Escola das Américas, foi a escola que formou os torturadores de toda a América Latina, ela está viva, respirando com muita facilidade ainda, formando o nosso pessoal, entendeu? Então essa herança, cara, ela está aí, e o nosso papel é fazer isso que a gente faz, a luta contra isso, e não importa onde a gente esteja, na Globo ou na Rádio Campestre, é o nosso compromisso com isso. Se não for um compromisso com a mudança da sociedade, se não tiver ainda ciente de que é preciso mudar e que essa sociedade está aí não funciona, pelo menos pelo jornalismo. Pelo menos pelo jornalismo, né? E fazer jornalismo, nós tivemos o melhor teórico do jornalismo do mundo, não é nem de Florianópolis, é do mundo. Não tem nenhum outro teórico que pensou a teoria do jornalismo. O Adão Gemo. E lá no capítulo 9 ele diz como é que a gente faz. Ele diz como é que tu faz a notícia. Ele ensina como é que a gente faz. Seja ela tendo 3 linhas, 5 linhas, 15 linhas ou 5 laudas. Então se vocês pegarem aquele capítulo e conseguirem entender ele e saber como fazer, vocês já estão 10-0 na frente. E eu acho que aqui vocês discutem muito, acho que esse curso é um curso que pensa muito Adão Gemo, imagino que vocês estão preparados. A gente ainda tem uns 15, 20 minutinhos. Bom dia. Queria felicitar, primeiramente, o professor acadêmico e o pessoal que está organizando a Semana Acadêmica de Jornalismo. Finalmente, vencemos um hiato de 5 anos. Amém, aleluia. Glória aos deuses, deusas e deuses. Mas também dar as boas-vindas para a Elaine, o professor Eduardo não precisa dar boas-vindas, porque ele é da casa, então a casa já é sua. Mas tu falou uma coisa interessante, Eduardo, que é a questão do cooperativismo, que tu viveu essa experiência. Eu acho que ele foi uma tônica muito forte nos anos 80, anos 90, e eu acho que isso se perdeu ao longo do tempo, e eu acho que isso talvez seja uma possibilidade, uma alternativa, um vislumbre do que se pode trabalhar e pensar. Eu acho que a Elaine também teve experiências semelhantes, mas que pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do cooperativismo entre jornalistas, para a gente entender um pouco melhor como é que isso funcionava ou funcionou, e a gente pode translatar para hoje, para pensar essas novas ações, essas possibilidades de ações entre os jornalistas, entre os estudantes, que estão sendo, a gente vê eles sendo massacrados pelos estágios, pelos empregos, de ter aluno que não está nem formado, já está com burnout, porque está trabalhando 9 horas por dia, 6
às vezes até é defendido por pessoas que nem viveram esse momento, mas querem essa volta ao passado. Então, minha pergunta é um pouco mais histórica, assim, vocês falam sobre a construção do golpe, né, que o golpe não foi um raio, que ele foi construído ao longo dos anos, as tentativas que vieram, e eu tenho uma dúvida minha que, não uma dúvida, mas algo que eu penso ontem, que é muito discutido como a morte de Getúlio Vargas impactou talvez no retardamento do golpe. Né? Eu queria que você comentasse um pouco de que forma a morte de Getúlio pode ter retardado o golpe, se retardou, e de como se deu a influência da mídia nesse processo de mobilização popular ao redor da morte dele. Né? Um pouco sobre isso. Quer começar? Então, gente, encerrando aí a minha participação, agradecendo de novo, né? O cooperativismo eu acho que é uma boa saída, mas nós temos um problema. Aqui em Florianópolis nós temos uma cooperativa, que é a Desacato, Cooperativa Comunicacional Sul, Desacato, que existe há 14 anos. Cara, entre nós da esquerda não financiam a cooperativa, não contratam a cooperativa. O camarada que é sindicalista, o camarada que é deputado, ele prefere fazer uma assinatura